Nos primeiros 4 meses de 2022, a China enviou mais de 300 aviões de guerra para a Zona de Identificação de Defesa Aérea de Taiwan. Durante o mesmo período, os Estados Unidos se comprometeram a vender para Taiwan quase 100 milhões de dólares em equipamentos militares. Os Estados Unidos também estão fortalecendo a cooperação militar com os vizinhos Japão e Coreia do Sul. Muitas pessoas no mundo todo estão dizendo que é Ucrânia hoje, Taiwan amanhã. Estão desafiando um ponto crítico da China. Eles estão instigando o movimento de independência taiwanesa a se tornar cada vez mais arrojado. Eles têm que decidir, eles, o Taiwan, não nós. E nós não incentivamos a independência, incentivamos que eles façam exatamente o que a lei Taiwan determina. As relações do Japão com a China passaram por um grande desgaste. Acho muito natural que o povo japonês se preocupe com uma possível contingência de Taiwan. Taiwan é um assunto da China. Nada tem a ver com o Japão. A fim de proteger a segurança, propriedade, território e soberania do povo, vamos construir uma estrutura militar forte, capaz de suprimir qualquer provocação de modo certeiro. Kharkiv, Ucrânia. Cenas que abalaram o mundo. Mas em Taiwan, um território localizado a mais de 8.000 quilômetros. A invasão da Ucrânia pela Rússia foi recebida não apenas com choque e horror. Provocou ondas de pânico entre alguns segmentos da sociedade. Eles continuam enfrentando a questão: quando será a vez de Taiwan? Depois de ver a guerra na Ucrânia, eu entendi que o impossível pode acontecer. E eu também acho que, de qualquer forma, os taiwaneses devem se preparar. Como cidadão, eu acho que todos devem ter consciência de que existe essa possibilidade de uma guerra para que não entrem em pânico quando ela acontecer. O maior temor é de que a sociedade entre em estado de pânico, porque isso leva a uma mentalidade de desistência. Eu prevejo que se realmente estourar uma guerra entre a China e Taiwan, a China vai pagar um preço muito alto, mas só se Taiwan tiver a determinação de lutar e não se render. Para se prepararem, alguns taiwaneses se matricularam em cursos especiais de como sobreviver em uma zona de guerra. Sob a alcunha "Eu Posso Ajudar", essas oficinas buscam transmitir habilidades para salvar vidas e o conhecimento para transitar por ambientes hostis. Reação de emergência não se resume a primeiros socorros. É também uma questão de comunicação e prover abrigo. Enoch Wu, um ex-agente de forças especiais, tem ministrado essas aulas há 1 ano. Após a crise na Ucrânia, ele notou o crescimento do interesse por esses cursos. A grande procura de alunos é um sinal de que eles querem estar bem treinados e mais bem preparados para se ajudarem em casos de emergências. Então, nós adiantamos o cronograma de aulas em 2 meses. E logo que abrimos nossas turmas de abril, as vagas se esgotaram em 1 ou 2 horas. Ficamos tocados, sensibilizados e comovidos com a vontade dos ucranianos em geral de proteger seu país e seus lares. Analisando o que aconteceu nos últimos meses como taiwanês, fica muito mais evidente que precisamos estar mais bem preparados contra crises em tempos de paz para que possamos evitar que a guerra venha a acontecer e assim manter a nossa paz. O presidente Zelensky da Ucrânia disse que diante da guerra, os ucranianos não se esquivariam e fugiriam, e sim enfrentariam a Rússia. E eu acho que, de fato, os taiwaneses não podem se esquivar e fugir. Temos que enfrentar eles. E isso me leva a pensar como é que podemos fazer isso. E como uma cidadã comum, eu sinto que eu preciso me preparar. Eu sinto que eu preciso fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Algumas pessoas em Taiwan, ou na verdade, muitas pessoas no mundo todo, estão dizendo que é Ucrânia hoje,
Taiwan amanhã. Eu não concordo com isso. Mas ainda assim, isso desencadeou um abalo mental, um abalo psicológico no povo de Taiwan. Porque uma parte considerável da população está com medo da hipótese de uma invasão do continente chinês em Taiwan. E nós não gostaríamos de ver uma guerra acontecendo neste pedaço de terra. Com a invasão russa na Ucrânia, vários analistas ao redor do mundo logo apontaram as similaridades entre Ucrânia e Taiwan. Mas Pequim procurou desvincular os dois conflitos. A questão taiwanesa e a questão ucraniana são de naturezas diferentes e não são comparáveis. Acima de tudo, Taiwan é parte inalienável do território chinês. E a questão de Taiwan é um assunto interno chinês. Já a questão da Ucrânia surgiu da disputa entre dois países, Rússia e Ucrânia. Ultimamente, China e Estados Unidos têm jogado a culpa um no outro pela escalada de tensões no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos estão denunciando a China por isso. O ministro da Defesa de Taiwan disse que aviões de combate se aproximaram da ilha pelo segundo dia consecutivo. 38 aeronaves chinesas adentraram a zona aérea de Taiwan. Um número recorde de aviões chineses entraram na zona de defesa aérea de Taiwan. A ilha está em alerta máximo, gerando preocupações pela região. As 39 aeronaves chinesas que entraram no espaço aéreo de Taiwan ontem quebraram o recorde deste ano. O senhor diz que a China busca uma reunificação pacífica. Mas por que então vemos incidentes tão frequentes de aviões chineses entrando no espaço aéreo taiwanês? Justamente porque estão desafiando um ponto crítico da China. Durante muitos anos, os Estados Unidos aceitaram e concordaram em não querer manter relações de governo a governo com Taiwan. Só haveria entre eles intercâmbio comercial e trocas culturais com Taiwan. Agora vemos cada vez mais funcionários civis do governo, até militares, agentes militares do governo e delegações de todos os tipos visitando Taiwan. Eles estão instigando o movimento de independência taiwanesa a se tornar cada vez mais arrojado. Acho que o Washington considera essa narrativa frustrante, mas um pouco risível nessa altura. Tudo é culpa de Washington, né? Se a China coloca mais patrulhas de bombardeiros em Taipei, isso é culpa de Washington. No que diz respeito às tensões militares, a tensão militar no Estreito de Taiwan é geralmente causada pelo Exército de Libertação Popular, que carrega a missão de retomar Taiwan se for necessário. Então temos visto recentemente uma presença do Exército de Libertação em Taiwan, e esse com certeza é um sinal muito importante para a sociedade taiwanesa saber que o objetivo da República Popular da China de reunificação com Taiwan nunca desapareceu. Durante os últimos 5 anos, as relações entre Pequim e Taipei se romperam. A democracia e a liberdade em Taiwan devem vencer. À medida que o Partido Democrático Progressista, que está no poder, endureceu sua posição contra o continente. Dentro da comunidade taiwanesa, as vozes que pressionam pela independência também ganharam amplitude. Vida longa a independência do Taiwan! Vida longa a independência do Taiwan! E a paciência de Pequim está se esgotando. O Partido Democrático Progressista criou a doutrina Uma China, um Taiwan, para deturpar a história de Taiwan e assumindo o risco de arruinar o futuro de Taiwan. A realidade é que a maior parte da população taiwanesa tem ressalvas em comprar briga com a China. Na verdade, em 2019, os eleitores estavam tão insatisfeitos com o posicionamento duro do governo DPP contra Pequim e seu custo para a economia de Taiwan, quase votaram para tirar a presidente Tsai Ing-wen do cargo. Os acontecimentos na vizinha Hong Kong ajudaram a virar o jogo a favor de Tsai.
Os protestos em Hong Kong estão se intensificando com o tempo. A pressão sobre Taiwan tende a aumentar mais e mais. Dadas as circunstâncias, Taiwan precisa de uma líder que seja estável e racional. E agora, a invasão russa na Ucrânia criou mais uma oportunidade para que Tsai conserve sua força política. Sua primeira medida foi revisar as leis reservistas do território e aumentar os gastos militares, tudo em nome da defesa da democracia taiwanesa. E embora as medidas fossem esperadas, foi o alarde e o estilo desses anúncios que chamaram a atenção. A presidente Tsai apareceu com uniforme militar, anunciando seu plano de aumentar o orçamento militar e uma possível mudança nas regras de alistamento voluntário. Mas eu acho que é mais uma jogada de publicidade do governo Tsai Ing-wen para passar à população um sentimento de confiança de que o governo está fazendo algo benéfico e positivo para Taiwan durante a crise entre Ucrânia e Rússia. Outro motivo para essa atitude da presidente Tsai é que os Estados Unidos têm pedido a Taiwan que suba seu orçamento de defesa nacional para um nível mais alto, para que Taiwan possa mostrar sua verdadeira determinação para a autodefesa. E sendo um polo crucial de produção de semicondutores, Taiwan é muito mais importante para a economia global do que a Ucrânia. E os Estados Unidos já estão tomando providências para proteger esses interesses globais, a contragosto total da China. Dentro de uma das maiores instituições de Taiwan, são realizados preparativos para a guerra com a China. Os 700 mil tesouros aqui representam 8 mil anos de história chinesa. Após as notícias de que até museus não foram poupados nos bombardeios na Ucrânia, causando a destruição de milhares de artefatos culturais, o museu criou uma força-tarefa especial para elaborar planos de evacuação de seus tesouros em caso de guerra. Xiao Xing-wang é um arqueólogo renomado de Taiwan. Então ele está acompanhando esses planos de perto. As antiguidades que estão preservadas no Museu Nacional do Palácio são o legado mais valioso da história chinesa. O acervo conta com um número significativo de tesouros únicos e antiguidades singulares que são parte integral da cultura chinesa. Precisamos estar preparados para um eventual conflito e ficar atentos para a possibilidade de que nossos tesouros culturais venham a correr o risco de serem destruídos um dia também. O fato de que coleções pertencentes a gerações de imperadores chineses agora estão em um museu a 2.000 quilômetros da cidade proibida diz muito sobre a história complexa de Taiwan. Ao longo dos últimos 4 séculos, a ilha foi governada pelos holandeses, espanhóis, pela dinastia Qing da China e até mesmo pelos japoneses, antes de voltar para o domínio chinês. Até que em 1950 tornou-se a sede de um governo em exílio, quando as forças nacionalistas chinesas lideradas por Chiang Kai-shek fugiram do continente após uma derrota esmagadora para o Partido Comunista Chinês. Atualmente, Pequim segue buscando a reunificação. Nas comemorações do aniversário de 100 anos do Partido Comunista Chinês em 2021, o presidente Xi Jinping deixou claro como ele enxerga a questão de Taiwan sendo resolvida. Resolver a questão de Taiwan e realizar a completa reunificação da China é uma missão histórica e um compromisso inabalável do Partido Comunista Chinês. É também uma aspiração compartilhada com toda a nação chinesa.
Devemos tomar medidas para derrotar qualquer tentativa de independência de Taiwan e trabalhar juntos para criar um futuro brilhante. A maioria dos países, incluindo os Estados Unidos, reconhecem a política Uma Só China. Na verdade, Taiwan apareceu com destaque em 3 declarações conjuntas feitas pelos Estados Unidos e a China entre 1972 e 1982. Conhecidos como os 3 comunicados, eles consagram um compromisso com estes 3 princípios-chave. Só pode existir uma China. A República Popular da China é o único governo legal da China. E os Estados Unidos continuariam vendendo armas para Taiwan em escala compatível com a militarização chinesa do Estreito de Taiwan. 40 anos depois, os Estados Unidos ainda respeitam os 3 comunicados. Eles têm que decidir, eles, o Taiwan, não nós. E nós não incentivamos a independência, incentivamos que eles façam exatamente o que a lei Taiwan determina. E é o que estamos fazendo, desde que eles resolvam. Ponto final. A posição dos Estados Unidos na política Uma Só China costuma ser distorcida, acho que de forma intencional na China. O posicionamento americano não afirma que Taiwan faz parte da China ou que a China faz parte de Taiwan. O posicionamento dos Estados Unidos reconhece que tanto Pequim quanto Taipei acreditam que só existe uma China e que os Estados Unidos são neutros na resolução final, mas que essa resolução deve ser pacífica e que os Estados Unidos vão agir para garantir isso, e que a Lei de Relações entre os Estados Unidos e Taiwan de 79 deixou isso muito concreto. Os Estados Unidos vão tomar medidas para garantir que Taiwan possa se defender contra uma invasão. Nos últimos meses, os Estados Unidos irritaram Pequim ao enviar delegações de autoridades do alto escalão americano para Taiwan. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, é a última de uma lista de convidados que despertou a ira da China. A estratégia dos Estados Unidos está ficando mais evidente. Eles incitaram a Rússia a usar a força na Ucrânia. E agora querem incitar Taiwan com a independência. E então talvez deixar a China usar a força para se reunificar com Taiwan. Mas a China é muito cautelosa, ela é paciente, de modo a não deixar que a estratégia americana tenha sucesso. Por que os Estados Unidos continuam enviando autoridades para Taiwan? Houve uma ansiedade enorme em Taipei e em outras capitais da Ásia de que a crise na Ucrânia fosse ser usada como uma desculpa pela China para provocar ainda mais Taiwan, ou que levantasse questões sobre a distração dos Estados Unidos, que os Estados Unidos, ao lidar com essa turbulência geracional na Europa, fossem desviar a atenção mais uma vez da Ásia. Os Estados Unidos estão comprometidos com as duas coisas. A China continua sendo a principal concorrente. É preciso enfrentar o obstáculo russo, mas os Estados Unidos seguem empenhados na resiliência de Taiwan, ajudando Taiwan a deter a agressão chinesa. Eu posso garantir que nenhum presidente americano vai ter coragem de mandar sequer um soldado americano para lutar pela independência de Taiwan. Por quê? Porque essa ação seria totalmente contra os interesses fundamentais do povo americano. O povo americano não quer ver de jeito nenhum seus filhos e filhas morrerem pela assim chamada independência de Taiwan. A venda de armas dos Estados Unidos para Taiwan também irrita a China. A China condenou os Estados Unidos pela mais recente venda de armas planejada para Taiwan. Pequim disse ao Washington para revogar imediatamente o plano de vendas para a modernização dos mísseis da ilha. Os chineses afirmam que tomarão medidas robustas para preservar a sua segurança. Com base na Lei de Relações com Taiwan, os Estados Unidos podem fornecer a Taiwan as armas de natureza defensiva necessárias. Assim, Taiwan consegue ter capacidade de defesa suficiente para deter ataques da China continental. Isso é muito importante. Com essa ajuda da defesa americana,
Taiwan se torna mais confiante para negociar e interagir com autoridades de Pequim. Sem essas armas, Taiwan é como um tigre sem dentes. E as autoridades de Pequim, nesse caso, irão dispor de diversos meios para fazer com que Taiwan se curve à supremacia deles. Eles estão querendo enviar mais armas para Taiwan. Na verdade, os americanos vão faturar muito com a venda de armas para Taiwan. Meu conselho para os Estados Unidos sobre como administrar a questão de Taiwan é de não mexer nesse vespeiro. Deixar o status quo se estender o máximo que for possível, porque o status quo tem mantido a paz. Existem algumas previsões geopolíticas que ouso fazer com muita segurança. Uma previsão que eu faço com muita segurança é de que, se o governo de Taiwan declarar que Taiwan não representa mais a República da China e, em vez disso, se colocar como um Estado soberano independente, a China vai declarar guerra. E para todos nós que queremos evitar guerras nessa região, vamos aconselhar Taiwan a manter o status quo. A ambiguidade estratégica é o que permite os Estados Unidos a ajudar, a impedir, a dissuadir a China de usar a força, mas também não encurralar tanto a China de modo que ela sinta que não tenha outra opção senão usar a força. O objetivo real tem que ser o de continuar ganhando tempo indefinidamente, até que as circunstâncias mudem a ponto de tornar possível uma resolução pacífica da disputa. Tem que continuar muito claro para Pequim que haverá repercussões terríveis caso recorram à força. Eles não vão detalhar exatamente qual é a estratégia. Eu não acho que a guerra vá acontecer, desde que as autoridades de Pequim vejam alguma possibilidade de unificação pacífica com Taiwan. E é por isso que temos visto algumas rodadas de discussões na China continental sobre a fórmula um país, dois sistemas para Taiwan. Pelo menos, as autoridades de Pequim ainda estão tentando encontrar uma forma pacífica de conquistar o apoio de parte do povo taiwanês e estão fazendo esforços para que a unificação pacífica seja viável. Tanto a China quanto os Estados Unidos esperam que o conflito com Taiwan seja resolvido sem o uso de força. Os desdobramentos seriam monitorados com atenção pelo mundo, especialmente pelos países vizinhos. Japão e Coreia do Sul estão agora elevando seus orçamentos militares à medida que cresce a tensão no leste asiático. Tóquio, Japão. À medida que os horrores na Ucrânia se desenrolavam, um antigo assunto tabu entrou em discussão. A questão é permitir ou não que o Japão implemente um acordo de compartilhamento nuclear para implantar armas nucleares americanas em seu solo e operá-las em conjunto. O compartilhamento nuclear foi estabelecido pela OTAN no final dos anos 1950. Sob o acordo, a Alemanha e alguns outros países da OTAN armazenam armas nucleares dos Estados Unidos em seus territórios e mantêm seus próprios meios de entrega de armas. Eu acho que os políticos japoneses que observaram o que aconteceu com a Ucrânia trouxeram como lição para alguns outros políticos japoneses que o dissuasor nuclear pode ser uma maneira importante de conter não apenas a Coreia do Norte, que está desenvolvendo armas de destruição em massa, mas também de conter aquilo que os japoneses entendem como comportamento típico chinês no Mar da China Oriental, da China Meridional e ao longo do Estreito de Taiwan. O governo do primeiro-ministro Kishida se posicionou contra a ideia e foi por causa disso.
Os horrores de Hiroshima, uma cidade arrasada pela bomba atômica, ainda são lembrados. Mesmo que 77 anos tenham se passado desde aquele dia, a memória não se apagou. Agosto de 2020. Yasuhiro Asaeda, que tem 76 anos, chega de manhã cedo todos os anos na data do aniversário. Ele tinha apenas 11 meses quando a bomba foi jogada em Hiroshima em 6 de agosto de 1945, achatando a cidade e matando 140 mil pessoas. Estamos velhos agora, e sabe-se lá quanto tempo de vida ainda nos resta pela nossa frente. Seria muito bom se o mundo pudesse ser um lugar muito mais pacífico. O primeiro-ministro Kishida é de Hiroshima, e a questão das armas nucleares é uma fronteira que ele não cruza. Após a Segunda Guerra Mundial, a paz era valorizada aqui. O Japão adotou 3 princípios não nucleares: de não possuir, não produzir e não permitir a introdução de armas nucleares em seu território. Mas os desdobramentos em Taiwan estão preocupando os japoneses. Pesquisas indicaram que 9 entre 10 japoneses temem que a China invada Taiwan. As relações do Japão com a China passaram por um grande desgaste nas últimas 2 décadas. E o Japão tem enfrentado desafios sérios vindos da China em questões relativas à ilha de Senkaku e também em outros tópicos relativos à segurança. No Japão, menos de 10% da população sente afinidade com a China. E a desconfiança da China é muito forte. Por outro lado, a afinidade japonesa com Taiwan é muito alta, mais de 80%. E as relações interpessoais são muito boas. Então, acho que é muito natural que o povo japonês se preocupe com uma eventualidade de Taiwan. O Japão tem uma grande preocupação com a China na questão da segurança, mas nas mesmas pesquisas, os japoneses reconhecem a China como o parceiro econômico mais importante na região. E 210 bilhões em exportações japonesas foram para a China no ano passado. Isso apesar da pandemia de Covid-19 e apesar dessas avaliações negativas, a relação econômica é algo muito difícil de se romper. E eu acho que os japoneses não estão interessados em romper. O que eles querem é ter certeza de que podem obter benefícios, mas também ficar em uma posição de cautela em relação à China em questões críticas para os interesses do Japão, como Taiwan. Na China, as ações do Japão na Segunda Guerra Mundial continuam influenciando as opiniões. Após uma declaração do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe de que uma crise em Taiwan seria uma emergência para o Japão e para a aliança Estados Unidos-Japão, o governo chinês respondeu criticando vários delitos japoneses, desde os ataques na Segunda Guerra Mundial até a decisão de liberar água contaminada de Fukushima no Oceano Pacífico. Certos políticos no Japão têm opinado sobre a questão de Taiwan e outros assuntos internos chineses, ao que a China se opõe com firmeza. A guerra de agressão do Japão contra a China, seu domínio colonial de meio século sobre Taiwan e seus incontáveis crimes contra o povo chinês são crimes históricos graves. Alguns políticos japoneses fizeram comentários falaciosos sobre Taiwan e comentários que violam seus 3 princípios não nucleares. Isso revela de forma inequívoca a tendência perigosa do militarismo no Japão. Taiwan é um assunto da China. Nada tem a ver com o Japão. A participação do Japão no Diálogo de Segurança Quadrilateral, ou Quad, também provocou a ira da China. A chamada Aliança Quad entre Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália é basicamente um instrumento para conter a China e manter a hegemonia norte-americana. Ela está provocando confronto e enfraquecendo a solidariedade e cooperação internacional. E também existem as disputas pelas ilhas Senkaku e Diaoyudao,
Atualmente, elas estão sob controle do Japão, mas a China também reivindica a soberania sobre as ilhas. A pressão da China pelas ilhas Senkaku ainda é muito forte. Eles enviaram navios para as zonas contíguas das ilhas Senkaku e permanecem lá o tempo todo. Antes não eram equipados com armas, mas agora são equipados com armas. E o governo japonês enviava uma diligência diplomática para Pequim, diariamente. O que acontece quando o Japão, por exemplo, faz um exercício conjunto com o Quad é que nós vemos esses navios mercantes em maior número entrarem e saírem das águas que cercam as ilhas Senkaku. E quando essa tensão no relacionamento está menor, os números caem. Então, é um termômetro para medir o nível de desagrado de Pequim com relação à cooperação do Japão com o Quad ou as declarações sobre Taiwan. Acho que os líderes ficam relutantes em criticar o outro país porque eles querem manter essas relações econômicas fortes. Então, vemos pouquíssimas críticas ao presidente Xi pelos políticos japoneses e pouquíssimas críticas aos políticos japoneses pelos dirigentes chineses. Mas eles demonstram o seu desagrado através desse número maior de navios em águas japonesas, ou, no caso de Taiwan, eles fazem isso contornando Taiwan com aviões de combate. China e Japão, neste ano, marcam o 50º aniversário de normalização dos lagos diplomáticos. Mas o clima não é de comemoração. Em 2021, cerca de 71% dos japoneses disseram que a China representava uma ameaça, em comparação com 63% em 2020. Do mesmo modo, 66% dos chineses tinham opiniões negativas sobre o Japão, em comparação com 53%. Talvez os laços econômicos possam suavizar as relações. A China espera fortalecer ainda mais os laços econômicos através da parceria econômica abrangente regional. China e Japão estão entre seus 15 países membros. Eu acho que existem pontos positivos se pensarmos nas relações sino-japonesas. Primeiro, a nível comercial. Eles continuam cooperando e a parceria econômica regional abrangente vai promover uma maior integração em toda essa região. Existem conversas sobre um acordo trilateral de livre comércio entre Coreia do Sul, China e Japão. Então, nesse sentido, ainda existe um compromisso de envolvimento com a China a nível comercial. O Japão continua comprometido com a economia chinesa. E o governo chinês, especialmente a nível local, está muito comprometido com a relação econômica forte entre a China e o Japão. São as empresas japonesas que contratam milhões de chineses na China. Elas proporcionam infusão tecnológica, capacitação humana, e os governos locais na China acolhem bem esse investimento. Então esses laços se mantêm fortes. Mas, é claro, posso dizer que hoje a China está se movendo em uma direção mais interna, com uma visão mais nacionalista. E isso vai impactar, bom, creio eu, esses laços que são fortes e que têm mantido um relativo equilíbrio entre esses dois países até agora. Seul, Coreia do Sul. Em março de 2022, a Coreia do Sul elegeu um novo presidente. Yoon Suk-yeol prometeu ser mais duro com a China durante sua campanha. O atual governo coreano tem praticado uma política assimétrica em favor da China. Acontece que o povo coreano, especialmente a maioria da juventude coreana, não gosta da China. Da mesma forma, no povo chinês, a maioria da juventude chinesa não gosta da Coreia. Não era assim no governo passado. Mas esse governo adotou uma política enviesada em favor da China. Em suas primeiras coletivas de imprensa após a vitória, Yoon disse que quer reforçar as capacidades de defesa da Coreia do Sul e fortalecer a cooperação com os Estados Unidos e o Japão. Como são países que decidiram proteger a segurança um do outro com sangue, eu acredito que devemos restabelecer um posicionamento adequado perante essa relação.
Após anos de manobras políticas cautelosas e estratégicas nas relações com a China, os Estados Unidos e a Coreia do Norte, o presidente Yoon estava revendo parâmetros. Esse realinhamento surge na sequência de uma série de embates culturais. Recentemente, eu diria que do ponto de vista do público sul-coreano, houve uma série de incidentes que realmente causaram chateação, sabe? Alegações de que o kimchi seria chinês durante as Olimpíadas de Inverno. Isso explodiu quando apresentaram o hanbok, que é um traje coreano tradicional, como um dos trajes das minorias étnicas na cerimônia de abertura. Colocações e representações que podem ter ferido o orgulho cultural dos sul-coreanos. Algumas dessas tempestades culturais seriam apenas isso, uma tempestade em copo d'água, e todos seguiriam em frente. Mas cada um desses incidentes vai lentamente cutucando a ferida. Isso fica claro com a pesquisa que indica a opinião geral sobre a China entre a população sul-coreana, que é cada vez mais negativa. Incidentes em alto mar contribuem para essa negatividade. À medida que a procura chinesa por marisco aumenta, sua frota pesqueira passa a ultrapassar os limites de suas fronteiras territoriais. Essa é mais uma daquelas irritações crônicas que persiste há décadas no relacionamento. E vimos que a situação se tornou bastante violenta. Vimos perdas de vidas no mar de ambos os lados, mas em particular, muitos guardas costeiros sul-coreanos morrem nesses confrontos. Então é um problema real, é um problema crônico. A invasão ilegal de navios de pesca chineses gerou perdas econômicas para os pescadores sul-coreanos. E isso criou um sentimento anti-chinês no âmbito civil. Pare já aí! Pare já! A Coreia do Sul e a China deram seguimento às negociações sobre fronteiras marítimas e empenharam esforços para impedir a invasão ilegal de navios de pesca chineses. Mas são as questões de defesa que criam conflitos diplomáticos complexos entre a Coreia do Sul e a China. Em 2016, a Coreia do Sul implantou o THAAD, um sistema antimíssil projetado para abater mísseis que se aproximam. Foi um sistema feito para protegê-los dos mísseis norte-coreanos. A Coreia do Sul implementou o sistema THAAD para sua segurança nacional, mas a China o encarou pelo prisma das relações Estados Unidos-China. Eles interpretaram que o sistema THAAD servia para espionar seu território. As autoridades chinesas retaliaram, fechando quase metade das 112 lojas lote da China. As empresas sul-coreanas sofreram perdas estimadas em 7,5 bilhões de dólares. O caso Lotte foi uma espécie de porta-voz da mensagem. Isso é o que faremos com você, Coreia do Sul. Se você tomar alguma decisão de segurança nacional, que não aprovemos. Vamos descontar em você economicamente. Essa foi a mensagem que a Coreia do Sul recebeu por causa do THAAD. E com certeza não foi esquecida. Ela deixou uma impressão muito ruim e negativa em relação à China, de que estariam dispostos a isso, de que estariam dispostos a infligir esse tipo de dor econômica na Coreia do Sul por uma decisão de segurança nacional. Depois do incidente do THAAD, acho que a Coreia do Sul entendeu o risco da dependência econômica da China. Com a intensificação das relações China-Estados Unidos, a Coreia do Sul deveria adotar uma abordagem mais cuidadosa para as relações com a China dentro da estrutura do confronto China-Estados Unidos.
Embora o ex-presidente Moon Jae-in tenha tentado pacificar os chineses, grande parte dessa diplomacia pode ir para o ralo nas mãos do novo presidente Yoon Suk-yeol. O novo presidente foi eleito devido ao crescente sentimento anti-chinês. A fim de proteger a segurança, propriedade, território e soberania do povo, vamos construir uma estrutura militar forte, capaz de suprimir qualquer provocação de modo certeiro. Antes das eleições, o presidente Yoon se comprometeu a implementar unidades adicionais do sistema antimísseis THAAD. Acho que é uma espécie de retórica para garantir o voto conservador, enfatizando a diferença com o governo Moon Jae-in. A prioridade de sua política externa é abandonar a ambiguidade estratégica e reforçar a aliança Coreia do Sul e Estados Unidos. Se o novo governo tomar uma decisão, sim, nós vamos querer o máximo de baterias THAAD possível, é quase certo que os chineses vão voltar com um tipo de punição econômica que aplicaram antes, e isso vai custar caro para a economia da Coreia do Sul. Será que esse é um custo que eles realmente querem absorver agora? Qual é a análise de custo-benefício? Será que a Coreia do Sul está disposta a correr esse risco? A Coreia do Sul abandonou o desenvolvimento de armas nucleares nos anos 1970, mas uma pesquisa realizada em dezembro de 2021 mostrou que 71% dos sul-coreanos eram a favor do desenvolvimento de armas nucleares próprias. Essa mudança de percepção na Coreia do Sul foi causada pelo fato de não haver sinais de melhorias na desnuclearização da Coreia do Norte. O armamento nuclear da Coreia do Sul pode exercer uma grande pressão militar na Coreia do Norte e na China, mas, ao mesmo tempo, é muito provável que intensifique as tensões militares e a corrida armamentista na região. Mas, por enquanto, eu não vejo isso como algo que o novo governo diria logo de cara: muito bem, estamos aqui e a Coreia do Sul quer suas próprias armas nucleares. Seria um movimento geopolítico muito desestabilizador para a região. E eu não tenho certeza se isso realmente atende aos interesses da Coreia do Sul. Se a Coreia do Sul deve ou não participar do Quad, o diálogo de segurança quadrilateral, também é motivo de discussão. O Quad tem Austrália, Japão, Índia e Estados Unidos como países membros. Também existem dúvidas se o Quad quer mesmo a Coreia do Sul como membro. Eu não diria que as relações entre Japão e Coreia do Sul sejam particularmente boas. E o Japão é, obviamente, o membro central do quadrilátero. Tóquio vai querer a Coreia do Sul diluindo a grife Quad com sua presença? Eu acho que essa é uma questão em aberto. A mídia estatal chinesa alerta a Coreia do Sul de que a adesão ao Quad prejudicará as relações. Acredito que definitivamente nós mudamos para o chamado sistema bipolar. E os dois grandes polos, é claro, são os Estados Unidos e a China. Então, o que significa viver nesse novo mundo bipolar? Significa que os Estados Unidos e países com mentalidades parecidas irão construir competências de intimidação e competências de envolvimento. E, claro, quando houver divergências com a China, vão rechaçar as ações da China. E a China também vai começar a construir sua própria rede de países, eu acho que principalmente países emergentes, através da BRI, bem como isolar a sua economia de futuras sanções fiscais. Medidas essas que eles viram ser muito eficazes contra a economia russa para criar uma esfera chinesa de influência pela BRI. E é assim que eu entendo o avanço da ordem global. Se haverá uma nova ordem internacional, isso eu não sei. Eu adoro a ordem internacional atual. A China se beneficiou muito ao se integrar plenamente na ordem internacional, nós achamos. E a China será uma campeã na defesa da ordem internacional atual. O que a China não gosta é que qualquer país do mundo tente ditar sua vontade a qualquer outro país do mundo.
Bom, isso pode se aplicar aos Estados Unidos. Não queremos ver um mundo unilateral envolvendo uma única potência que se mantenha como hegemônica, ditando seus termos a todos os outros países. Na verdade, não gostamos de ver nenhum país se autoafirmando como detentor da verdade total, da verdade absoluta, nada além da verdade. Por quê? Porque nós não acreditamos nisso. Uma nova ordem mundial pode ser muito confusa. Porque a nossa ordem mundial é, na verdade, muito dinâmica, muito mutável. Veja bem, quando a China se tornar a economia número 1 do mundo, isso vai representar outra mudança significativa no mundo. Então, estamos claramente vivenciando mudanças grandes. Mas, ao mesmo tempo, podemos tentar fazer com que essas mudanças sejam todas pacíficas. Temos que intensificar o nível de engajamento diplomático e ter muito mais diálogo, mais diplomacia cara a cara no leste asiático.